Durante o mês de setembro, a gente está fazendo uma série de programas sobre saúde mental. E o tema de hoje é psicofobia. Você já ouviu falar sobre esse termo? Vem comigo para entender. No mês de setembro, a gente está fazendo uma série de programas sobre a saúde mental. O tema do programa de hoje é psicofobia e eu recebo o psiquiatra Gustavo Fonseca Genelhu. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem. Prazer recebê-lo novamente no Saúde. O prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Para a gente falar sobre um tema importante aí, né? Uma palavra que um pouco difícil o significado dela, assusta um pouquinho a palavra. Sim, é uma palavra até recente no nosso vocabulário, né? É um tipo de neologismo, é uma nova palavra que veio significar todo o preconceito, a discriminação, o estigma que existe no tratamento, né, nas condições que envolvem as pessoas que sofrem por distúrbios mentais. E essa questão do preconceito, ela limita muito essas pessoas, né, os familiares também, até encontrar o tratamento, né? Mas primeiro eu queria que a gente falasse de que forma que esse preconceito se manifesta. Então, na verdade, esse termo psicofobia, ele veio justamente para tentar dar nome a uma situação que já existe ao longo do tempo, né, dos séculos, por toda a humanidade. A psicofobia sempre existiu, né, desde as épocas na Idade Medieval, quando as pessoas que sofriam por transtornos mentais eram colocadas às fogueiras, jogados ao mar, né, e marginalizados e colocados às ruas, né. E foi só em 2014, né, por meio até do Chico Anísio, que na época sofria por depressão, ele pediu junto ao então presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria que realmente pudessem cunhar um nome que ficasse dentro de um conceito popular e que as pessoas pudessem entender muito bem o que isso significa, né? Então é uma característica que infelizmente acontece no dia a dia. As pessoas que sofrem os transtornos mentais, elas recebem todo esse estigma, esse preconceito, essa discriminação de vários modos, né? Na forma com que os familiares às vezes conduzem o processo do adoecimento, na forma com que a própria população, a comunidade, os amigos reagem diante de uma situação em que aquela pessoa está sofrendo por alguma condição mental. Então, realmente, assim, no dia a dia, infelizmente, a gente está em volta de situações que envolvem a psicofobia. Eu acho que até a mídia, né, nós que falamos sobre esses temas relacionados, a gente tem um pouco de dificuldade mesmo, tem um receio em falar sobre a palavra suicídio, as campanhas acabam sendo mais voltadas para a vida, que é uma coisa boa mesmo, mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais informação vai ter disponível para as pessoas, né? Claro, assim, conscientizar a população de que existe essa situação, de que ela é real e de que ela traz um enorme prejuízo tanto na vida dessas pessoas quanto na própria condução do tratamento, né? Então, fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é justamente um termo muito próximo à psicofobia, né? É uma das formas, inclusive, da gente lidar com a psicofobia, que seria justamente conscientizar a população de que isso é um grave problema de saúde pública, de que a psicofobia talvez gere, entre as várias consequências, inclusive um risco aumentado de suicídio nessas pessoas que já sofrem dessas condições. Então, levar informação de qualidade para as pessoas é um dos grandes meios da gente conseguir lidar com essa situação. E eu sei que tem algumas situações pelas quais tanto as pessoas que sofrem de transtornos quanto os familiares passam, frases que a gente fala até sem perceber. Você poderia dar exemplos desses casos? Claro, que configuram a psicofobia, né? Sim. Normalmente as pessoas, assim, às vezes a gente acha que psicofobia seria só um ato muito desrespeitoso, muito discriminatório, mas assim, às vezes pequenas situações podem estar por trás, assim, uma psicofobia que para aquele indivíduo que está sofrendo é algo que incomoda muito, né? Então, é muito comum a gente ver diante de situações de pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão, de ansiedades ou outros transtornos psiquiátricos graves, como surtos que ocorrem na psicose, de familiares ou a própria sociedade cunhar aquilo e
e rotular como uma pessoa que seja fraca, uma pessoa que talvez não tenha Deus no coração, uma pessoa que está diante daquelas situações porque ela, né, coloca muitos problemas na cabeça, ou uma situação que talvez façam com que o tratamento não seja seguido, porque existe também muito essa questão da psicofobia que também envolve o tratamento, o uso dos medicamentos. Também, né? Inclusive nós, profissionais da área de saúde mental, os psiquiatras, os psicólogos, eles também sofrem um pouco essa situação porque a população ela acaba tendo ainda um receio, um medo de procurar ajuda nesses profissionais, né? Sendo uma coisa cultural que a gente tenta com o tempo tentar diminuir um pouco esse receio, né, que existe. Eu estou lembrando de outras frases aqui. Eu assisti um vídeo da campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria. Alguns atores, né, fizeram a interpretação dessas situações que a gente está comentando. Isso é frescura, né? A pessoa que está com depressão, por exemplo, levanta, vai fazer alguma coisa da sua vida. São essas situações que a gente acha que são até normais e que se configuram psicofobia também. Sim, né, justamente a forma como que uma pessoa lida com quem está sofrendo, né, essa forma ela tem que ser muito bem conduzida, porque às vezes uma palavra, a forma de você lidar, um comportamento pode ser suficiente para manchar um pouco, agravar aquela condição psiquiátrica, né? Então são exemplos claros como esse que a gente ouve no dia a dia. E às vezes isso acontece não porque talvez aquela pessoa ela tenha uma índole ou né, um comportamento que seja já uma pessoa que não respeita o próximo. Não, pelo contrário, assim, ela na verdade ela não tem um conhecimento do que é aquela condição psiquiátrica, do que é aquela dor que aquela pessoa realmente sofre. E aí ela acaba utilizando, né, dessas frases para tentar talvez motivar ou fazer a pessoa melhorar, mas fica claro que não seria desse modo a melhor forma de ajudar, né? Quando a gente comenta sobre esse assunto, muitas vezes a gente joga a sociedade, mas o preconceito ele também pode vir de dentro da família, né? Sim, né, a gente, é onde normalmente começa esse preconceito. As pessoas que lidam, né? Uma doença mental, ela adoece não só o familiar, o paciente, mas ela adoece todo o contexto, inclusive dos familiares, dos amigos, do ambiente de trabalho. Então, é muito comum que, às vezes, a psicofobia comece dentro da própria casa, numa situação em que, às vezes, não existe informação, não existe orientação técnica necessária para que os familiares possam ajudar aquela pessoa. E essa ajuda, ela primeiro tem que vir de dentro de casa, né? Então, é por isso que é muito importante a gente falar de psicofobia e de que as pessoas entendam que isso é uma coisa do dia a dia, né? E as pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, de outros problemas psicológicos, sofrem muito quando se deparam com situações dentro da família ou da sociedade como essas questões. Em relação às terapias e os tratamentos, eu acredito que isso também aconteça, né? As pessoas ainda têm um receio de tomar medicação, acha que ir ao psiquiatra é coisa de gente doida. E os profissionais também, né, que lidam com essa área, acabam sofrendo preconceito. Sim, né? É uma situação que existe, mas que precisa de ser, né, combatida. Porque essas pessoas que estão diante de um sofrimento psíquico muito grande, assim, elas precisam de se recorrer a uma pessoa capacitada para isso, né? E quando ouvem, talvez, de outros colegas, de amigos, de familiares, de que antes disso ela precisa de procurar outras situações para tentar melhorar o seu problema, isso acaba postergando muito a melhora, o tratamento e com certeza aumentando o risco. Então, nós como psiquiatras ou psicólogos, a gente precisa de estar sempre mostrando que a gente está ali para justamente tentar ouvir, fazer um diagnóstico correto, indicar o melhor tratamento, que nem sempre seria medicamentoso, mas quando é por uso de medicamentos, fica muito claro que existe uma indicação médica para aquilo e a pessoa teria muito mais benefícios, né, do que
malefícios de iniciar um tratamento, quando nesse caso seria medicamentoso, né? O tema de hoje é sério, gente, é pra gente refletir mesmo como que a gente está agindo com as pessoas que têm problemas psicológicos. Daqui a pouco a gente volta. No programa de hoje a gente conversa com o psiquiatra Gustavo Fonseca Genelius sobre psicofobia. Doutor Gustavo, esse termo, né, como a gente comentou no bloco anterior, foi cunhado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, como você mesmo contou, uma campanha que o Chico Anísio, né, levantou. Depois essa campanha foi aderida por outros atores também, atrizes, né, para poder ajudar mesmo o movimento. Claro. Qual que é a importância desse movimento em si? Então, falar de psicofobia é a gente quebrar, né, paradigmas, preconceitos, é justamente a gente trazer uma outra forma de lidar com o transtorno mental e com a pessoa que sofre dessas questões. Então, é extremamente importante, porque o que a gente percebe é que a psicofobia, ela agrava muito a condição de uma pessoa que está diante de um sofrimento mental. Então, conscientizar a população, trazer uma informação precisa e divulgar isso, não só no mês de setembro, mas em todos os momentos, é a melhor forma e talvez um dos grandes objetivos que nós temos, né, para que, junto com o tratamento e outras questões, essas pessoas possam ser mais acolhidas pela sociedade. E se a gente pudesse dar um exemplo de uma pessoa com depressão que escuta que, né, sofre o preconceito mesmo, escuta, passa por essas situações, né, isso é frescura, você precisa trabalhar. O que essa pessoa sente quando ela passa por esse tipo de situação? Então, é uma pessoa que já está numa condição de vulnerabilidade psíquica, outras vezes social, e diante disso, você receber um comportamento negativo, outras vezes hostil, discriminatório, é realmente uma pessoa que já está diante de toda essa condição, absorver isso é muito difícil, né? E aí nessas situações isso acaba gerando novos sintomas. Então agravam-se algumas condições que já eram predisponentes, né? Então essas pessoas, elas passam a perceber que elas estão um pouco sozinhas diante de tudo, né? Então, quem sofre psicofobia sente essa dificuldade de se apoiar em alguém. É um desamparo, né? Isso. Então, é por isso que esse isolamento, ou seja, né, quer dizer, quem que eu vou confiar, quem que eu vou buscar, né, diante de uma situação que ela olha ao redor e as pessoas estão julgando, estão trazendo, né, determinados comportamentos ou comentários inadequados. Então isso gera realmente um risco muito grande de acontecer alguma situação psiquiátrica mais grave. E uma coisa que acaba sendo prejudicada na vida dessas pessoas também é o trabalho, né? Que é uma coisa que toma um grande tempo na nossa vida, a pessoa acaba não conseguindo desenvolver as funções no trabalho, ou não consegue até trabalhar. E como que é a psicofobia nesse ambiente corporativo? Então, assim como dentro de um contexto familiar, né, a psicofobia pode acontecer também em situações de trabalho, né? Não somente decorrentes de pressões muito maiores, né, ou de certos comentários que às vezes fazem com que aquela pessoa baixe a autoestima, principalmente fazendo cobranças, que são às vezes cobranças que não com o objetivo de crescimento, mas com o objetivo de mostrar erros numa situação de uma pessoa que já está com sofrimento mental, né? Então, a psicofobia dentro do ambiente de trabalho, assim, é um dos grandes causadores, né, e agravantes, né, da síndrome de Burnout, né, que já é uma condição de desgaste psíquico, psicológico muito grande de pessoas que são cuidadoras, que trabalham, que às vezes sofrem muito, tanto o preconceito quanto a cobrança excessiva e negativa dentro do ambiente de trabalho, né? Inclusive, a gente já falou sobre esse tema aqui no Saúde em Dia, síndrome de Burnout. E outra situação que eu imagino também é a pessoa que já está com um diagnóstico, né, de algum transtorno e não consegue, por exemplo, liberação para ir ao médico, ou os dias que acaba precisando para se tratar, né? Isso também acontece. Sim.
né? E isso acaba gerando um sentimento de culpa muito grande, né? Porque, ou de revolta, né? E são sentimentos que são realmente difíceis de uma pessoa que já não está bem de lidar com esses sentimentos que podem surgir, né? Ou de revolta pela situação que ela está sendo exposta, mas ao mesmo tempo ela está diante de problemas também internos, pessoais, e ainda tem que lidar com uma situação do trabalho que está gerando mais desgaste psicológico, emocional, né? Então, quer dizer, necessariamente é importante que essa pessoa esteja em acompanhamento e que os empregadores, os empresários, as pessoas que hoje lidam com essas situações tenham conhecimento técnico, né? Sejam informados e possam, numa situação em que existe uma condição psiquiátrica que está causando realmente uma perda da capacidade profissional, que, pelo contrário, estimulem essa pessoa a procurar ajuda. O que ela precisa é de um estímulo mesmo, né? Alguém para escutá-la. Isso. A gente vai fazer uma pausa agora para ver o que a Beatriz trouxe hoje no Conexão Saúde. Lutar contra a psicofobia é defender o respeito a você mesmo e ao próximo. Parece óbvio, mas às vezes até o óbvio precisa ser dito e até repetido. Você não precisa saber o que a outra pessoa está passando para se colocar no lugar dela. Cada um de nós já enfrenta uma jornada pessoal, isso é certo. São mais de 720 milhões de pessoas no mundo sofrendo algum tipo de doença mental. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. Só no Brasil temos 50 milhões de pessoas com transtorno mental. O que elas precisam é se sentir acolhidas e não julgadas. A gente nunca deve esquecer que esses transtornos são, sobretudo, humanos. E todos nós estamos sujeitos a viver isso em algum momento da vida. Lembre-se que você pode transformar o mundo em um lugar melhor para viver. A Associação Brasileira de Psiquiatria produz uma campanha que dá voz às pessoas que sofrem preconceito por causa de transtornos psiquiátricos e também serve para conscientizar toda a sociedade, sabendo que juntos podemos combater a psicofobia e apoiar quem mais precisa. Se você quer se inteirar mais sobre o assunto e também fazer parte dessa luta, acesse psicofobia.com.br. Para dar força à campanha, use a hashtag Psicofobia Existe. Você pode contar sua história ou deixar uma mensagem de apoio em suas redes sociais usando essa hashtag Psicofobia Existe. A gente pode ir contra a psicofobia de várias formas. A internet é uma maneira de se manifestar. Consumir conteúdos que te levam a uma reflexão também é uma boa, por isso eu vou te sugerir uma série, On a Day at a Time. É uma comédia muito inteligente e atual, apesar de ser uma remontagem da série original dos anos 70. Ela conta para nós a história da Penélope, uma mãe, enfermeira e veterana de guerra que acaba de ser diagnosticada com ansiedade e depressão. Além dos problemas naturais de toda a família, o emprego, as dificuldades do dia a dia, a Penélope ainda tem que lidar com o próprio preconceito e o preconceito da mãe em relação às suas doenças mentais. Vale a pena assistir. Você não está sozinho. Conversar com amigos e familiares é muito bom, pode ser o começo, mas jamais tenha medo de procurar um profissional se você precisar. A sua vida é muito importante. Se cuide e até mais. Valeu, Bia, sempre fazendo um link aí com as redes. Doutor Gustavo, continuando nosso papo, né? Por que a gente tem dificuldade de imaginar que o nosso cérebro pode adoecer, assim como qualquer outra parte do corpo, um braço quebrado, uma perna quebrada? A gente vai ao médico para lidar com outras dores, mas as dores que vêm da alma, né? A gente tem dificuldade de enfrentá-las. As pessoas elas têm um conhecimento muito claro, né, sobre as doenças físicas, as doenças médicas, de forma até às vezes muito palpável, né? É muito fácil uma pessoa ir a um médico, fazer um exame laboratorial e receber um diagnóstico de diabetes, né, de alteração no colesterol. Então, mas a partir do momento em que você precisa de ter um pouco mais de conhecimento sobre a sua própria pessoa, sobre os seus comportamentos, as suas ações, os seus sentimentos, que talvez não estão te fazendo bem, né? Quer dizer, você precisar de fazer essa autorreflexão sobre aquilo que em você não está bem e, diante disso, procurar por uma ajuda profissional, isso é mais difícil, né? Você olhar internamente,
e perceber que você não está da forma que estava antes, você não é a mesma pessoa, você não tem as mesmas características, você está passando por uma situação que antes não passava. É por isso que muitas das vezes outras pessoas acabam percebendo primeiro, né, que aquela pessoa não está bem, que ela, por esse motivo, deveria procurar por ajuda. Né? Então, quer dizer, para que a gente possa reconhecer que existe uma condição de saúde mental que está causando prejuízo para a nossa vida, a gente precisa se conhecer muito bem. Né? E nessas situações, nem sempre as pessoas estão abertas a reconhecer o que não está bem nelas para procurar ajuda. Né? Então isso é muito comum da gente, por não ser algo tão palpável, tão objetivo, nesse sentido de ter exames diagnósticos, a pessoa não procurar por ajuda. Isso acaba dificultando também para que as outras pessoas entendam, né? Sim. No próximo bloco a gente vai saber como combater a psicofobia. Daqui a pouco. Dr. Gustavo Fonseca Geneliu conversa com a gente hoje sobre psicofobia. Dr. Gustavo, a gente sempre escuta, né, essa informação de que o Brasil é o país mais deprimido do mundo, o país mais ansioso. Existe mesmo esse alarme em relação às doenças mentais no Brasil, mas ainda também existe muito medo, né? Em relação às doenças, em relação a falar sobre o assunto. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levar informação. Na verdade, o nosso país ele tem uma prevalência de próximo de 20% a 25% da população que em alguma época da vida vai sofrer com alguma condição psicológica ou psiquiátrica. Né? Isso representa aí quase cerca de 46 milhões de pessoas que em alguma época da vida vão precisar de um apoio psiquiátrico e psicológico. E existe muito medo diante disso, né? Mas na verdade é um medo muito mais por uma falta de informação, de conhecimento. Né? Se pensam muito que as doenças mentais elas são entre as repercussões causadoras de violência urbana, de violência doméstica. Né? E na verdade assim, existem dados que mostram que somente 7% das pessoas que sofrem por algum transtorno mental podem se tornar violentos. Né? Ou seja, 93% desses 46 milhões de pessoas aí não serão violentos. Né? Ou seja, mas mesmo assim existe toda essa cultura, esse medo, que inclusive é uma forma de discriminação, de psicofobia, que é de se afastar de alguém que está diante de uma condição psiquiátrica pelo medo da violência, pelo medo da agressividade. Né? Então isso é uma coisa que também precisa ser quebrada. Essa questão do medo é tão recorrente, né? Uma pesquisa do Ibope foi feita no Brasil, revelou que 39% dos adolescentes entrevistados entre 13 e 17 anos não revelariam um diagnóstico de depressão aos familiares se descobrissem que tem esse diagnóstico. Ou seja, a gente está falando sobre o assunto, a gente está tentando, né, levar informação, mas o medo ainda persiste. Eu acho que ainda é maior quando a gente fala dos homens. Sim. Porque eles ainda têm mais medo de ir ao médico, ainda têm mais receio de revelar esse tipo de situação, não é? Sim. É muito importante justamente para a gente melhorar essas informações, esses dados, ou seja, quase 40% dos jovens não informariam para os pais, para os amigos, para os familiares, que eles estão precisando de ajuda. Né? Então, quando a gente recebe um jovem desse, ou a gente tem a oportunidade de acompanhar, de cuidar, de intervir diante de uma situação dessa, uma das primeiras coisas que a gente precisa de quebrar para que exista confiança, exista vínculo e possibilidade de melhorar, é justamente fazer com que esse jovem se abra para que a família o acolha e entenda aquele processo que ele está passando. Olha, essa mesma pesquisa, ela mostrou que 55%, como eu acabei de comentar, né, 55% dos homens entrevistados acreditam que ter uma atitude positiva é suficiente para vencer a depressão. Ou seja, né, o pensamento em relação à cura também está bem distorcido, né? Sim. É claro que um pensamento positivo, esse reforço, isso é extremamente importante para melhorar uma doença como a depressão.
né? Na verdade, talvez seria uma das coisas mais importantes que a pessoa precise de ter, né, diante da depressão, é de realmente acreditar que ele possa sair dessa situação. Mas só isso? Mas somente isso não seria insuficiente, né? Ou seja, é muito arriscado você confiar que sozinho você consegue lidar com um problema que é um problema de saúde, que é uma doença, né? Então a gente tem que entender a depressão, como outras condições também psiquiátricas, como uma doença, né? Ninguém consegue, por exemplo, melhorar uma hipertensão arterial sem uma mudança drástica no estilo de vida e o uso de medicamentos para conseguir controlar, né? Então, a partir do momento que se considera que essas condições psiquiátricas são doenças, elas, como consequência, precisam ser tratadas da forma correta, né? E a gente comentou ao longo do programa bastante sobre depressão, né? Que outras condições a gente poderia citar, outros transtornos psicológicos? Então, assim, existem as várias síndromes dentro da psiquiatria, né? Dentro das síndromes depressivas, são as condições talvez que a população, né, próximo de 10% da população, em algum momento da vida, possam vir a sofrer por depressão, né? Mas a gente tem também as síndromes ansiosas, que são condições muito comuns na população geral, né? As crises de pânico, as crises com os transtornos de ansiedade generalizada, né? Os problemas com sono, como as insônias, e as condições psiquiátricas mais graves, que normalmente necessitam de um atendimento imediato, né, como os quadros psicóticos, né, entre as esquizofrenias ou outros transtornos. Sem considerar também uma situação que as pessoas que são dependentes químicas, também a gente tem que relatar o quanto a psicofobia é prejudicial na condução da dependência química, né? A própria sociedade considera essa pessoa alguém marginalizada, e por ser dependente químico, quer dizer, por ser incapaz de sair daquela situação, por estar ali daquela forma porque quer, né? Mas é uma outra condição extremamente grave, né? E infelizmente com números cada vez mais frequentes e mais alarmantes dentro da nossa sociedade, e que por trás de tudo isso, por trás das recaídas, por trás dos consumos de substância, com certeza não existe esse apoio, esse vínculo, na maior parte das vezes, e pelo contrário, né, a discriminação como uma grande causadora aí do uso de drogas também, né? Quando a gente fala sobre suicídio, essa questão ainda fica mais recorrente, né? O que não fazer e o que fazer quando a gente se depara com esse tipo de situação, né? Alguém pedindo ajuda porque já está querendo, né? A pessoa não quer acabar com a própria vida, né? Ela quer acabar com o sofrimento, mas muita gente não consegue entender esse tipo de situação, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa que seja um amigo, um familiar, que ouve de um outro, né, uma frase de alerta, como que a vida não tem mais sentido, ou como que eu, né, vou dar fim à minha vida, é muito arriscado essa pessoa ela absorver toda essa responsabilidade para ela, né? E isso é errado de se fazer. Então, quer dizer assim, eu vou te ajudar, eu vou resolver, né? Você, com certeza, uma pessoa que recebe essa informação de algum amigo, né? ele pode ajudar, mas a melhor forma dele ajudar é justamente, assim, ajudando essa pessoa a procurar alguém que seja capacitado profissionalmente para lidar com aquela condição. E alguém que sofre psicofobia, como que ela deve agir se sofrer esse tipo de preconceito? Então, assim, ela precisa de procurar uma ajuda profissional, né, e não lutar contra aquilo com as próprias forças, né, não buscar através, né, de confrontos, de conflitos, de justificativas, tentar bater de frente com aquele indivíduo, com aquela situação que é causadora de preconceito, e também não se isolar, se fechar diante de uma situação que ela percebe que está existindo algum tipo de estigma contra a própria pessoa ou de preconceito, e pelo contrário, assim, ela procurar uma ajuda profissional para que justamente ela seja orientada e tanto o profissional quanto essa pessoa consigam construir
uma forma de lidar com aquele tipo de psicofobia que está acontecendo. E nós todos, né? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso entendimento em relação a essas pessoas? Então, além da informação, né? Claro, justamente antes de qualquer tipo de expressão de opinião, de um preconceito frente a algum tipo de condição, a gente procurar justamente entender um pouco todo o contexto que existe por trás daquele sofrimento, né? Então, compreender o que está por trás de uma depressão, o que está por trás de um uso de substância, quais são todos os fatores de risco que existem diante, né, de uma pessoa que sofre por alguma condição dessa. Ela é a melhor forma de, assim, além de você compreender todas as possibilidades de ajudar essa pessoa lidando com esses fatores que estão ao redor dela, né, claramente sugerir que essa pessoa seja acompanhada por um profissional. E aí ela vai poder, junto com esse acompanhamento e junto com a condução de todas as variáveis que existem, que podem agravar essa situação psiquiátrica, né, poder ajudar esse indivíduo a melhorar, né? Eu acho que a gente fez um pouquinho disso hoje, levando informação e conversando, né, sobre o assunto. Eu acho que o importante é a gente conversar e não fingir que o assunto não existe, né? Sim. Obrigada, doutor Gustavo, pela sua participação no programa. Eu que Ficamos agradeço, abertos aí. A oportunidade, né, da gente poder trazer esse tema tão relevante para todos vocês. O programa de hoje foi sobre empatia, né? Ver o problema do outro, refletir e reconhecer o que está por trás para poder ajudar. Semana que vem tem mais e a gente volta. Tchau!